Evangelho de João, uma declaração de objetividade do próprio Evangelho. João vai dizer qual é o objetivo do seu Evangelho. Ele vai escrever lá no capítulo 20, versículo 30, o seguinte: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, esse foi o objetivo declarado no Evangelho de João. Existiam muitos outros fatos que poderiam ser inseridos neste livro, neste Evangelho, mas o Espírito Santo selecionou alguns fatos para que, ao serem observados, nós pudéssemos então crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador da humanidade. Então a escolha dos personagens em João segue esse mesmo objetivo. A grosso modo, é como se fizéssemos uma entrevista onde cada pessoa contaria como é que foi a sua conversão, como foi que ele investigou, como ele foi atraído a Cristo, suas dificuldades em acreditar, ou seja, sua resistência, e por fim, como ele foi convencido. Seria mais ou menos essa entrevista que nós faríamos. Poderíamos fazer aqui na igreja, né? Vem cá, conta aqui como é que você investigou, como é que você chegou, quais eram as suas resistências, e desta forma pudéssemos utilizar isto até mesmo para ajudar no convencimento de outras pessoas, né? Agora, só que isso não necessariamente poderia ser utilizado para todo mundo, né? Já que somos diferentes, somos criados em ambientes diferentes, enfim, as nossas resistências também são diferentes, mas pelo menos parte da história da nossa fé, ou da fé que os personagens bíblicos aqui são apresentados em João, nós encontraríamos alguma identidade com a nossa história de fé. Então hoje nós vamos falar sobre Nicodemos dentro dessa perspectiva, né? Acreditando que poderemos ter aqui uma identificação com alguém aqui deste lugar, não é? Que esteja aqui neste lugar, que também precisa quebrar resistências quanto a crer em Jesus, olhar para Jesus como Salvador da sua alma, e Nicodemos, bem como os outros personagens, também tem essa finalidade. Ainda antes de fazer a leitura bíblica, eu quero ter lembrança aqui de um momento da igreja brasileira, aqui por volta dos anos 90, onde naquela ocasião era muito comum trazer pessoas para dar testemunhos, e essas pessoas elas apresentavam uma conversão radical, onde elas tinham vivido de forma intensa a questão do mundo, a questão do pecado, muitas vezes criminosos que eram resgatados e que traziam testemunho, pessoas que tinham levado vários tiros. Eu acredito que os mais antigos lembram desse período da igreja, onde esses testemunhos eram bem presentes na vida da igreja. Algumas pessoas tiveram até a falsa impressão que era até necessário ir para o mundo fazer alguma coisa absurda contra Deus para depois voltar e se converter, porque aquela sua maneira, a sua conversão parecia que não era muito identificada com aquele momento radical de transformação, conforme como demonstrava aqueles testemunhos. Então a gente não vai ver isso em Nicodemos, a gente não vai ver essa mudança radical, mas nós vamos ver, João vai nos mostrar como a fé de Nicodemos evoluiu entre demonstrar de forma escondida que acredita, mas que tem medo das observações das outras pessoas, a ponto de declarar publicamente que ele crê. E nós vamos ver isso, quem sabe,
algumas pessoas têm também a dificuldade de declarar a sua fé de forma pública, às vezes vergonha, porque a gente sabe que nesse momento aquelas pessoas que se dizem nossos amigos costumam zombar da nossa fé, questionar e às vezes ficar escondido parece ser a melhor opção. Então eu convido você para abrir a palavra de Deus em João capítulo 3, vai ser a primeira leitura onde nós iremos falar um pouco sobre a aproximação de Nicodemos a Jesus. Ao encontrar, se você puder ficar de pé, essa é uma forma que a gente glorifica a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Podeis sentar, queridos. Como nós falamos, João escolhe alguns personagens, alguns eventos, alguns fatos, milagres, para que, olhando para as informações que ele presta ali no seu evangelho, nós possamos crer em Jesus como o Messias, o Salvador da humanidade, e assim crendo, tenhamos a vida eterna. Então, quando a gente pensa sobre um tipo de pessoa que representa alguém, a gente olha para Nicodemos e vê ele sendo o representante da religião. Ele é um religioso, então ele vai representar aquelas pessoas religiosas que se aproximam de Jesus. Ele também é uma pessoa que confia no seu conhecimento. Então temos também algumas resistências, porque as pessoas, elas acreditam no seu próprio conhecimento, e às vezes essa proposta de desconstrução para que haja uma nova construção não é algo tão fácil. Nicodemos também, ele confiava na tradição, como um bom fariseu, né? E, por fim, ele confiava na posição espiritual. Provavelmente ele fazia parte do Sinédrio, né? Ele era um mestre em Israel. Então, quem era Nicodemos? O próprio texto vai nos indicar que Nicodemos era um fariseu. Era um dos principais dos judeus, como o texto também diz, provavelmente membro do Sinédrio. Era mestre em Israel,
Jesus declara isso, Jesus revela isso. Você sendo mestre não sabe dessas coisas, então a gente sabe que ele era um dos grandes intérpretes da lei. Era uma pessoa respeitada socialmente, então uma pessoa de muito respeito. O Sinédrio, irmãos, para que a gente tenha assim, de grosso modo uma ideia, funcionaria hoje como se fosse o Senado Federal, só que não ligando às questões políticas tão somente, mas principalmente às questões religiosas. Ele julgava o povo, o Sinédrio fazia parte desse contexto de julgar a nação de Israel, mas principalmente nas questões religiosas. Então, é importante a gente perguntar, como então pensava um fariseu? Que tipo de pensamento ele tinha, para que nós possamos entender como este pensamento foi desconstruído, não é? Então, só para compreender essa ideia de que o próprio texto aponta Nicodemos como fariseu, o farisaísmo ele havia surgido cerca de 2 séculos antes de Cristo, durante o período dos Macabeus. Na Bíblia Católica existem um livro por nome de Macabeus, Macabeus 1 e 2. Nós não o adotamos como um livro inspirado, tá? O protestante não adota o livro de Macabeus como um livro inspirado, por conter ali alguns erros, principalmente quando no final o autor ele vai pedir desculpas caso ele não tenha feito uma escrita boa para os seus leitores. Então é inconcebível o Espírito Santo, que inspira os autores a escreverem, pedir desculpas aos seres humanos. Então essa é uma das evidências pela qual nós não consideramos o livro de Macabeus como sendo inspirado. Mas historicamente foi ali que surgiram então os fariseus, né? Então seu objetivo era excelente, preservar a pureza da fé judaica diante da influência grega. Enquanto os saduceus aproximavam-se do poder político, os fariseus desejavam aproximar o povo da santidade. Eles criaram uma enorme tradição oral para impedir qualquer violação da lei. Por isso eram extremamente zelosos. Então nós temos aí o retrato do fariseu. Agora, o assunto que nós estamos tratando aqui é a salvação. É especificamente a salvação. É essa a ideia. Quando João declarou o objetivo do seu evangelho, era para que as pessoas acreditassem em Jesus e assim fossem salvas. Então, como o fariseu via a salvação? O fariseu, ele acreditava que Israel era privilegiado por alguns motivos. Primeiro, descendiam de Abraão, era descendente de Abraão. Ou seja, havia uma questão de hereditariedade. Se Deus olha para Israel de uma forma especial, se Deus é poderoso para me fazer nascer em qualquer país do mundo, mas me fez nascer sobre o território de Israel, então eu já tenho aqui a minha salvação praticamente garantida. Havia também o pacto feito com o próprio Abraão, que deu origem à circuncisão, a observância da lei, a pureza cerimonial, as boas obras, e eles poderia dizer: eu participo da aliança. Então não é exatamente acreditar na salvação pelas obras. Muitas pessoas acham que seria isso, olhar a salvação como se fosse mérito das obras. Não seria isso, mas seria uma coparticipação. Eles acreditavam que pela graça, Deus escolheu Israel, mas eles, pela obediência, deveria obedecer à lei. E nessa conjugação de graça e obediência é onde estaria firmada a sua salvação. Então Deus escolheu pela graça Israel, mas permanecer dentro dessa aliança dependia da
obediência. Muita gente pensa assim até hoje, irmãos. Muita gente, quando pensa em salvação, pensa em coparticipação. Talvez a gente tenha até no próprio texto algo a falar sobre isso. Talvez alguém diga assim: mas foi Nicodemos quem procurou Jesus. Será que foi? Mas o texto está dizendo isso. O texto está dizendo. Mas quem motivou ele a procurar? Quem motivou ele a procurar? Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então o próprio texto vai dizer que Nicodemos ficou, de certa forma, curioso com relação às obras que Jesus fazia. E é isso que nós entendemos. Há uma atração irresistível para que nós venhamos a nos aproximar de Deus. Quando se trata de salvação, esta obra é exclusiva de Deus. Então, imagina alguém com esse pensamento, pensando desta forma, se aproxima de Jesus para entender quem é Jesus, e aí se depara com a seguinte palavra: é necessário nascer de novo. Olha que conflito. Por que é conflitante essa palavra? Então, percebam que nascer de novo não vai depender do homem, irmãos. Ele até começa a dizer assim: Senhor, como é que eu, sendo velho, eu vou entrar de novo no ventre de uma mulher? Percebam que a resposta dele está ligada exatamente à maneira como ele pensava. Eu estou sendo escolhido pela graça, mas eu preciso fazer algo também. Eu preciso entrar de novo no ventre de uma mulher. Como é que eu vou fazer isso? Então, para esse pensamento de Nicodemos, era assim que a coisa funcionava. Ele precisava coparticipar, ele precisava participar também, né? Então, geralmente, pensamos que somos nós que escolhemos Deus, que somos nós que buscamos a Deus. Mas a verdade é que o nosso estado de pecado não nos faz nos aproximar de Deus. Pelo contrário, o nosso estado pecaminoso só nos leva a nos distanciarmos de Deus. Se não é Jesus a nos procurar, porque a Bíblia diz que Deus procura o homem. Lembra de que quando Adão pecou, não foi Adão que foi procurar Deus, ao contrário, foi Deus que procurou Adão, e ele vai se esconder. Então, se não é Jesus a nos procurar, igual aquela ovelha perdida, né, que o bom pastor sai à procura da sua ovelha perdida, se não é Jesus a nos procurar, nós não iríamos encontrar Deus. Se não é Jesus a nos colocar no ombro e trazer para o aprisco, nós não encontraríamos esse caminho de casa. Outra coisa importante aqui no texto é como ele enxergava o Messias, o Salvador do mundo. É bem verdade que nós temos aí um campo muito vasto para se percorrer quando nós falamos de profecias messiânicas. Desde Gênesis, percorrendo todo o Antigo Testamento, vai mostrar características de quem seria o Salvador da humanidade. O Salvador da humanidade. Profecias do tipo: nasceria de uma virgem, bem exclusiva, bem exclusiva. Nós não temos outros relatos bíblicos sobre isso. Bem exclusiva. Nasceria em Belém, outra exclusividade. Nenhum dos seus ossos seriam quebrados, bem exclusivo também, porque ele foi crucificado em uma cruz e normalmente os ossos daquelas pessoas eram quebrados. Então são várias profecias messiânicas ao longo do Antigo Testamento que revela quem é o Messias. E é interessante, irmãos, que o momento histórico em que Jesus vai aparecer também traz algo muito importante para a nossa compreensão, porque ele estava ali naquele momento, talvez ansioso para pesquisar se de fato Jesus era ou não o Messias. O próprio João vai registrar que João Batista, ele foi procurado por alguns religiosos, capítulo 1 de João, do Evangelho de João. Alguns religiosos perceberam algo diferente em João Batista. Mas por que perceberam isso?
Porque durante 400 anos houve uma coisa chamada silêncio profético. Deus não levantou nenhum profeta sobre a terra para falar a respeito da sua revelação, que é a Escritura Sagrada. Durante 400 anos a terra ficou em um silêncio profético. De repente aparece João Batista pregando no deserto, vestido à semelhança de um grande profeta do Antigo Testamento, que foi Elias, e falando de coisas sobre alguém que viria após ele, que era o Salvador da humanidade, era o Messias escolhido. Então as pessoas começaram agora a buscar, a se aproximar desse conceito de Messias, do Salvador da humanidade, e não foi diferente. Só que a gente percebe que João ele vai detalhar isso para João Batista de uma forma muito clara, onde as pessoas perguntam a João Batista se ele era o Cristo, ao passo que Nicodemos não chega mencionando isso, mas chega pelo menos chamando Jesus de mestre. Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, dentre as coisas que os fariseus enxergavam quando da vinda do Messias, estava algo que fala muito para o caso específico de Nicodemos. Vou citar aqui algumas coisas que os irmãos até já conhecem, mas a última coisa vai tocar no coração de Nicodemos. Primeira coisa que eles entendiam a respeito do Messias seria uma pessoa que restauraria o reino de Israel, derrotaria Roma, purificaria a nação, faria cumprir perfeitamente a lei, exaltaria Jerusalém e reuniria as tribos dispersas. Por fim, julgaria os ímpios. Essa é a mais importante. Então aqui está o Messias chegando na terra, cumprindo tudo isso aqui. Isso é segundo o pensamento dos fariseus, tá? Cumpriria tudo isso aqui e julgaria os ímpios. E ele se considerava um ímpio, uma pessoa que seria julgada pelo Messias? De maneira alguma. Nunca passaria na cabeça dele. Então, aquela ideia de que só estaria no reino de Deus, só provaria, só viria o reino de Deus quem nascesse de novo, este vai ser um dos grandes conflitos de Nicodemos. Este será o grande conflito de Nicodemos, porque naquela hora o julgamento dos ímpios está sendo ampliado. Para experimentar o reino de Deus, teria que nascer de novo, ou seja, aqueles que não participassem do novo nascimento seriam julgados. Nascer de novo faz refletir sobre a questão da hereditariedade, ou seja, eu já não nasci dentro de uma raça privilegiada, então eu não, por essa razão já não está garantida a minha salvação? Não, não. Nesse quesito, no quesito hereditariedade, o povo de Israel era muito radical com relação a isso. Muitas propostas, muitas pessoas que se aproximavam de Jesus, eles colocavam isso como um ponto crucial. Nós somos o povo da aliança, nós somos descendência de Abraão, e isso era muito radical. Mas tem uma outra coisa aqui, que é a questão do pecado. O novo nascimento não vai classificar as pessoas dentro de um sistema de pecado, mas os fariseus faziam isso. A Bíblia Sagrada, quando fala sobre pecado, ele vai falar sobre a natureza humana, independente de onde você nasceu, independente de quem é a sua linhagem, independente se você é pobre, se você é rico, se você qual é a sua classificação em termos de etnia, se você é negro, se você é branco, se você é amarelo, independente disso,
A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, de uma forma geral, Jesus está dizendo, olha, o pecado universalmente atingiu a todos. Então, quando ele fala de um novo nascimento, ele vai confrontar a ideia que os fariseus tinham a respeito de categorias de pessoas que pecavam. Eles fazem distinção com relação a um ladrão, eles fazem distinção com relação a uma prostituta, tanto é que muitas vezes Jesus se aproximou dessas pessoas e Jesus foi questionado por isso, porque produzia uma impureza cultural. Quando eu me aproximo de alguém, o pecado é transmitido. Essa era a ideia. Não é a realidade, mas era a ideia que eles pensavam. Existiam outras pessoas, como por exemplo, os cobradores de impostos estariam numa categoria ainda mais elevada de pecado, não é? Se a gente fosse pensar no inferno de Dante, a gente estaria saindo do primeiro inferno para o segundo inferno, até aquela expressão que nós usamos. Carmélia está aí hoje, não está? Aquela expressão de quinto dos infernos, né? Essa questão popular, né? Esse conhecimento popular. Quem estaria nessa chama mais ardente lá no inferno? Dante de Alighieri vai falar sobre isso no seu livro, né? A Divina Comédia. Então, quando você pensa que os fariseus faziam isso, colocando as pessoas, classificando as pessoas como mais pecadoras e muito mais pecadoras do que outras, não é? Ele coloca, por exemplo, os samaritanos na pior espécie de pecadores. Os fariseus classificam os samaritanos como sendo da pior espécie. Agora, é tão contraditório isso, irmãos, é tão contraditório aqui no Evangelho de João, que no capítulo 3 se fala sobre um mestre da lei, um doutor da lei que investiga quem é Jesus. No capítulo 4 vai falar de uma mulher samaritana. Enquanto Nicodemos esconde a sua fé, vai procurar Jesus à noite, provavelmente pela sua posição social. Alguns defendem até que não foi apenas isso, mas porque era costume dos mestres à noite buscarem o conhecimento, estudarem. Mas a evolução que o Evangelho de João dá nos faz acreditar que é muito mais aquela fé tímida, que tem medo da exposição, porque ele faz parte de uma elite religiosa da sua época, uma elite que questionava o procedimento, os ensinos de Jesus. Então provavelmente tenha sido essa a ideia principal, porque ele foi procurar Jesus à noite e identifica com aquelas pessoas que vivem entre nós hoje e que não declaram a sua fé em Cristo publicamente. É como se fosse o crente secreto. Agora, quando a gente fala de expor a nossa fé, a gente fala em ganhar almas para Jesus, porque a nossa fé testemunha daquilo que nós acreditamos e também abre espaço para que outras pessoas também venham a crer. O comportamento de Nicodemos não apresenta o seu personagem como alguém que ganhou muita gente para Jesus. Ao passo que a mulher samaritana, quando foi confrontada com relação àquilo que ela acreditava e desconstruiu todo o seu universo para entender que Cristo era o seu Salvador e ela precisava declarar isso, ela vai até a cidade, comenta com a cidade e praticamente toda a cidade vai vir ter com Jesus. Bem diferente dessa forma que os fariseus tinham em colocar pecadores nas prateleiras, não é? Olha, menos pecador, mais pecador. Então imagina, irmãos, o Messias chegando, julgando os ímpios, mas olhando para aqueles religiosos e dizendo assim: venha bendito do meu Pai, vocês vão entrar no meu reino. Pela posição religiosa, pelo cargo que ocupava, pela forma como tratava a lei, parecia ser desta forma, não uma confrontação, mas uma confirmação de que ele era merecedor daquela graça da salvação. E não foi assim que Jesus falou. Jesus vai falar para ele: é necessário nascer de novo.
Os religiosos, irmãos, eles têm essa característica de fazerem comparação com outras pessoas. Eu lembro que algumas vezes no evangelismo, a gente se depara com alguém religioso, né? E este caso que eu cito é de uma mulher. A gente bate na porta dela, ela abre a porta, se identifica como uma pessoa. Não, eu já tenho a minha lei. Eu já tenho a minha lei. Eu não quero mudar para a lei dos crentes, não. Eu já tenho a minha lei. E aí, quando você começa a falar de Jesus, passa um bêbado na porta da casa dela e ela diz assim: leve aquele ali, ó, ele está precisando mais. Esse é o olhar do fariseu quando é confrontado com relação à sua necessidade de reconhecer a Jesus. Mas eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não tenho um vício. Ou seja, comportamento parece que é igual. Mas o reconhecimento que Ele é o meu Senhor, eu faço isso por Ele ou eu faço isso por mim mesmo, para mim mesmo? É interessante isso, né? O segundo momento, irmãos, de Nicodemos, vai estar mais adiante em João capítulo 7, eu peço que os irmãos acompanhem também, João capítulo 7, do versículo 45 em diante. Eles tinham mandado uns guardas prenderem a Jesus, e esses guardas voltaram sem prender Jesus. Sabe aquele negócio, eu saí numa missão para prender, recebi uma ordem, prendam Jesus, está certo. Então vamos lá, a equipe de guarda chega lá, começa a escutar Jesus falar, se envolve com a pregação, ama a pregação e não vão cumprir a missão. Então eles estão voltando, esse é o contexto. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não os trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Percebam, irmãos, que o conceito que os fariseus tinham é que Jesus era um enganador, ou pelo menos a maioria deles, né? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Olha a concepção que eles tinham a respeito dos seguidores de Jesus. Eles nada sabem sobre a lei e afirmaram que ser maldita. Nicodemos, naquela ocasião, estava ali. Nicodemos estava presente naquela ocasião e ele rebate dizendo o seguinte: Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dá-se o caso de que também tu és da Galiléia? Então aqui, irmãos, percebam que há uma ofensa pessoal direcionada a Nicodemos. Nicodemos se depara com uma situação que ele considera injusta. Ele considera injusta. Espera aí, por que vocês estão prendendo uma pessoa sem antes interrogá-la? Por que vocês mandaram prender a Jesus sem antes ouvi-lo, saber o que ele pensa, o que ele está dizendo, o que ele está ensinando? Por que vocês fizeram isso? Ele está discutindo não de forma pessoal, ele não está citando o nome de alguém, de alguns de seus colegas, ele está tratando da ideia, ele está tratando das ideias que estão ocorrendo ali naquela ocasião. Só que o retorno, a resposta que o grupo dos fariseus
traz para ele, não trata das ideias, mas o acusa pessoalmente. O acusa pessoalmente. Dá-se o caso de que também tu és da Galileia, lembrando que, apesar de Jesus não ter nascido na Galileia, nasceu em Belém, mas ele foi criado na Galileia e recebeu o título como Galileu, não é? Então, um dos nomes que Jesus era conhecido era o Galileu. Então, aqui havia uma forma deliberada de colocar em xeque a posição de Nicodemos quanto a essa objeção de prender a Jesus. Então, irmãos, percebam que em um determinado momento a nossa fé, ela é confrontada pelos nossos colegas. De alguma maneira, quando nós acreditamos em Jesus, aquela pequena semente que nasceu no nosso coração começa agora a tomar forma, a modificar a nossa maneira de pensar e, consequentemente, a nossa forma de agir. E é bem natural que essas coisas comecem a acontecer, essa mudança começa a ser visualizada nos ambientes em que nós frequentamos, seja na escola, seja no trabalho, seja um comportamento social, e isso aconteceu com Nicodemos. Mas nós sabemos também que quando isso ocorre, irmãos, eu não sei quantos aqui, mas eu acredito que a grande maioria teve o seu momento onde a sua fé foi questionada, onde a sua fé foi confrontada. Você é crente? E talvez até os mais antigos foram mais severamente confrontados com relação à sua fé, porque nós temos hoje, de determinada forma, o ser evangelho um status. A sociedade talvez não olhe para nós como olhava, por exemplo, há 30 anos atrás, mas mesmo assim, ainda hoje, ou a nossa fé é questionada de forma direta, ou o nosso comportamento é. Hoje pela manhã, por exemplo, na escola dominical, foi falado aqui de um momento em que os nossos jovens saem e vão para as faculdades. Vocês acham que lá a fé desses jovens não são confrontadas quanto ao seu comportamento? Vai terminar a aula, vamos sair aí para tomar uma cerveja, vamos aí beber. Não vou. Mas por que você não vai? Porque eu sou crente. Rapaz, pare com isso. Vai sair, vamos levar umas garotas aí, vamos nos relacionar. Não quero. Que é isso, rapaz? Eu sou crente. E começa a zombaria, rapaz. Começa a zombaria. Irmãos, para vocês terem uma ideia, eu fui mandado de um quartel para outro. Eu trabalhava mais ou menos a uns 15 quilômetros da minha casa. Trabalhei durante 9 anos neste lugar chamado Ilha das Flores. 9 anos. E por causa do meu posicionamento cristão, eu fui transferido como castigo para trabalhar a 90 quilômetros da onde eu trabalhava, dentro do Rio de Janeiro. Parada de Lucas, 3 favelas ali e o Cresumar, que é o quartel que eu fui servir, ali no meio de 3 favelas. Parada de Lucas. O comandante que me levou para lá foi o comandante que me presenteou no dia do aniversário do Cresumar. Eu não tinha condições de concorrer a um prêmio que lá estava, mas de alguma maneira Deus agiu e me colocou em segundo lugar para concorrer ao prêmio. E ele foi visitar aquele quartel juntamente com o almirante que já tinha servido lá. E quando chegou lá na hora da premiação, segundo lugar, ganhei um micro-ondas que foi dado ao pedreiro para terminar nossa casa lá no Rio. Segundo lugar, chamamos o sargento Daniel. Convidamos o comandante fulano de tal, que eu não sou bobo de falar aqui. Convidamos o comandante fulano de tal para presentear, para passar a homenagem, passar o prêmio. Era a pessoa que tinha me mandado servir lá, como castigo. Teve que
me honrar. Teve que me honrar. Esse mesmo comandante, irmãos, lá no Espírito Santo, eu andava ao lado dele, era secretário dele. Ele não era muito fiel à sua esposa, e eu rebatia com isso. Eu estava no quarto sozinho, e chegou uma garota para fazer a limpeza do quarto. E essa garota se ofereceu para mim. A pessoa que estava comigo na hora, porque ficava 2 ou 3, tinha um amigo meu no quarto, ele saiu, e podia sair, não entendi nada, mas também nem me liguei na hora. Ele saiu e a garota entrou para fazer a limpeza. É comum alguém fazer a limpeza no quarto de hotel. Há um horário que se faz isso. Às vezes até, você pode até dizer que não quer colocar alguma indicativa ali na porta. Mas ela entrou e tal, não, vim fazer a limpeza e tal. E ela fez uma proposta para mim. Muito nova a garota, bem nova. E eu disse assim, você sabe se proteger? E ela disse, sei, eu tomo remédio, eu peço para usar isso, peço para usar aquilo. Eu disse, não, mas eu não estou falando desse tipo de proteção não. Eu estou falando da proteção contra Deus, com relação a Deus. E saí do quarto, saí do hotel. Quando eu voltei, eles estavam comentando sobre isso. Estava fazendo chacota da minha cara, porque eu tinha dispensado uma garota. Como foi que eles souberam disso, se isso aconteceu no reservado do quarto? Como foi que isso aconteceu? Me parece que foi uma coisa induzida, produzida, para que eu caísse. Então, irmãos, a gente sabe que existe isso. A gente sabe que ter a nossa fé publicada, vai haver chacota, vai haver confrontação, vai haver desafios que a gente pode, que a gente deve superar. E aqui está um momento em que Nicodemos vai romper parcialmente o silêncio, vai enfrentar os colegas e até mesmo aceitar ser ridicularizado, porque quando diz que Nicodemos, você é um galileu? Galileu, irmãos, a região da Galileia, reunia os gentios que não tinham nenhum ou pouco conhecimento de Deus, não tinha ali uma visão de uma pureza cultural, eram os galileus. E Nicodemos, então, está agora olhando para os seus colegas e vendo esse desrespeito acontecendo. Vamos agora para João capítulo 19, e a gente vai ver uma outra atitude de Nicodemos, e assim nós vamos encerrar com essa última atitude de Nicodemos, que foi o sepultamento de Jesus. João 19, a partir do 38. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Aqui, irmãos, a gente percebe Nicodemos no último estágio da sua fé. Ele sai daquele estágio de receio, de confrontação, e ele evolui para um estágio que parcialmente ele declara a sua fé,
para o último estágio, que ele agora vai romper definitivamente com qualquer protocolo, qualquer coisa que olhe para a sua posição, qualquer coisa que olhe para a sua reputação, qualquer coisa que possa dizer: se eu me aproximar disso, eu vou ser julgado pelos meus pares de uma forma ruim. Coloca Nicodemos justamente junto de alguém que está vivendo o primeiro estágio, que é José de Arimateia. Está passando por um momento que ele tem cuidado do que poderia ser falado dos judeus, os judeus poderiam falar dele, e ele pede de forma secreta. Aí aparece no texto Nicodemos, que traz nada mais, nada menos do que uma porção bem considerável de um aroma que era colocado para tratar dos corpos das pessoas que estavam mortas. Mas este peso aqui, irmãos, não é para uma pessoa comum. 32 a 35 quilos, 30 a 35 quilos é o que mais ou menos pode se avaliar desse peso, desse aroma. É para reis, para pessoas importantes, dignas de um sepultamento de um rei. Então ele vai agora declarar de forma pública que ele estava trazendo para Jesus aquela dignidade enquanto Jesus estava ali sendo para ser sepultado. Dignificado através da sua oferta, dignificado através da sua publicidade. Agora as pessoas iam saber que Nicodemos fez aquilo. Era de forma pública, não mais velada. Aquilo ali se tornou evidente. A quantidade era uma quantidade expressiva. E se a gente perceber, irmãos, seria o pior momento para se associar a Jesus. O pior momento. Todos os discípulos fugiram. Jesus é crucificado como um dos piores marginais da época. Aquele tipo de morte era para os piores marginais. Tanto era que estava ali ao seu lado 2 malfeitores. Então, se associar alguém que tem o receio pela reputação, às vezes tem receio, assim, com quem você estava? Os políticos são dessa forma. Enquanto às vezes não está dando problema, a corrupção corre solta. Mas quando começa a mídia a deflagrar ali os nomes, as pessoas, opa, sai fora, não quero colar com você não, que pega mal. Então parece que seria a pior hora para Nicodemos se aproximar de Jesus. Mas ali estava o seu reconhecimento. Nós não vamos ter mais na Bíblia outra referência sobre Nicodemos. Nós não vamos ter na Bíblia algo que João vai dizer: olha, Nicodemos se converteu. Nós não vamos ter isso. Mas nós vamos ver uma evolução de uma fé como ela cresce desde se aproximar de Jesus de uma forma oculta até responder a sua fé de uma forma pública. Então, para finalizar, qual o caminho a sua fé percorreu? A princípio, sou descendência de Abraão, tenho conhecimento da lei. Havia uma religiosidade, havia uma posição no sinédrio, uma posição social que o fazia ter algumas cautelas de se aproximar de algumas pessoas. A própria fé do fariseu. Houve uma crise interior. Ele ouviu falar de algo que mexeu com o seu interior. Há uma necessidade do novo nascimento. E a palavra passou a produzir efeito. A palavra de Deus, irmãos, ela não é... Nós estamos pregando aqui, nós pregamos conhecimento da palavra, mas ela não tem apenas o efeito de formação. Eu estou tendo conhecimento, eu estou sendo informado a respeito de várias coisas. Não,
A palavra de Deus, ela cumpre esse propósito de formar, mas ela tem um principal objetivo de transformação, transformar. É a palavra de Deus que provoca em nós essa transformação. Então, aquela pequena semente que foi plantada por Jesus no coração de Nicodemos, começou a germinar. É necessário nascer de novo. Eu não estou incluído nisso. Da crise interior, a gente vê a sua superação com relação ao seu grupo de pertencimento. No Sinédrio, todos querem condenar Jesus. Nicodemos se posiciona de forma contrária. Já é a justiça ali sendo revelada, sendo superada ali com relação ao seu grupo. Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo? Foi isso que ele falou, não é? Então, para um membro do Sinédrio, isso era enorme, né? Enfrentar os colegas, romper parcialmente o silêncio, aceitar ser ridicularizado. Agora, a sua identificação pública é quando se rompe tudo, né? Para alguém que quer preservar sua reputação, não seria uma boa hora para se associar a Cristo. Não há mais reunião secreta, ele aparece em plena luz, publicamente. É difícil imaginar um gesto que identificasse mais claramente com Jesus do que aquele homem que entrou escondido para falar com Jesus à noite. Agora se aproximou do Jesus crucificado. Vergonha para o mundo, vergonha para os gregos, vergonha, não é? Mas quem ama a sua vida, perdê-la. Ele estava perdendo reputação, ele estava perdendo amizade, mas ele estava ganhando algo muito maior, que foi a sua salvação. Então, que Deus trabalhe no coração daqueles que, de certa forma, também se identificam com essa característica de Nicodemos, e que você vença esses obstáculos. Há resistências? Há resistências. Há dúvidas? Há dúvidas. Mas permita que o Espírito Santo fale ao seu coração. Se permita, não é? Ouça, se aproxime, não é? Porque certamente o Espírito Santo há de convencer aqueles que hão de nascer de novo, que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Vamos orar, mas antes de orar, eu gostaria que vocês fechassem os olhos e vocês orassem. Vocês pedissem a Deus que falasse ao coração das pessoas de forma tremenda. Nós já nos aproximamos do final de todas as coisas, a Bíblia aponta para um fim da volta de Cristo, a palavra está sendo pregada e as pessoas precisam responder. E aqueles que um dia foram escolhidos por Jesus, antes da fundação do mundo, hão de responder. A gente entende isso. Não pela força, não pela violência, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor. E quando a gente pede para alguém confessar publicamente a Jesus, nós não estamos aqui pensando em uma exposição que envergonhe, mas uma exposição que revele uma fé amadurecida, uma fé que entende o propósito de proclamar a salvação nos corações das pessoas. Eu pergunto nesta noite se há alguém neste lugar que quer reconhecer Jesus como Salvador da sua vida. E se há, por gentileza, levante uma de suas mãos para que a gente possa orar por você. Tem alguém aqui que quer reconhecer publicamente a Jesus? Levante uma de suas mãos para que nós possamos orar por você. Se não tem, que o Espírito Santo haja no seu coração e em um determinado momento você possa fazer esta declaração. Vamos orar? Pai bendito, nós queremos louvar e exaltar o teu santo e poderoso nome. Somos gratos, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos na tua casa, na tua presença,
sendo, Senhor Deus, aqui participantes deste culto, onde tem por objetivo glorificar e bendizer o teu santo e poderoso nome. Falamos a respeito da tua palavra e temos, ó Senhor Deus, consciência de que ela é poderosa para cumprir aquilo pelo qual o Senhor mesmo determinou. Vai cumprir o seu objetivo e nós pedimos esta graça, que possamos, ó Senhor Deus, ver a transformação sendo executada pelo poder da tua palavra. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Assim nós oramos e agradecidos somos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou convidar